Coube a mim hoje trazer a mensagem, tanto para vocês que estão presentes, como para quem está escutando nesse momento ao vivo, ou posteriormente, quem estiver acessando essa mensagem, né? Só para contextualizar, nós estamos no momento de pandemia, mas as coisas estão melhorando. Não significa que estão normais, mas estão melhorando, né? O número de mortes, o número de casos novos tem diminuído. Graças a Deus, as pessoas estão sendo vacinadas. Para você ter uma ideia, aqui na cidade de São Paulo tem 74% das pessoas vacinadas, e se for considerar somente as pessoas que os maiores de 18 anos, 96% está vacinado, né? E graças a Deus, minhas duas filhas, né, vacinaram. A mais velha vacinou a segunda dose, a mais nova a primeira dose, né? Sendo que está com 40% das pessoas com duas doses. Isso é bem animador. Não quer dizer que a gente não deva continuar com as precauções, né? Mas essa pandemia, eu já disse da outra vez que trouxe a mensagem, né? É um mal, mas Deus fez bem, né? Porque nos fez mudar muitas coisas. Então, muitas coisas que eu particularmente tinha dificuldade de fazer online, né, reuniões online, agora está bem tranquilo. Então a gente faz reuniões online, né, de oração, de discipulado, né. Então isso é um crescimento, né. Então o alcance é bem maior. Então do mal, Deus fez um bem, né. Só para alinhar, né, nós estamos aqui num culto de adoração a Deus, nosso Criador. Para quem quer uma prova que Deus é o Criador, a astronomia já mostra que o universo está em expansão. Então fizeram uma regressão e chegaram à conclusão que o universo surgiu de um ponto. Então, de um ponto se criou tudo que existe. Tudo, tudo, tudo mesmo. Não tem outro nome a não ser criação. Por quê? Porque um ponto em si não cria tudo. Tem que ter um agente externo. Então, se tem uma criação, existe um Criador. A esse Criador que estamos aqui dando honra, dando glória. Então, do ponto de vista lógico, não tem outra alternativa. Nós temos um Criador e a Ele damos glória porque Ele fez tudo, tudo mesmo. Nós somos a Igreja Evangélica Holiness do Bosque, que faz parte da Convenção das Igrejas Holiness do Brasil. Nesse final de semana está tendo a Assembleia Geral da denominação que está ocorrendo de forma híbrida, virtual e presencial. A parte presencial está sendo na Igreja da Liberdade. Então, os pastores, nossos pastores estão lá e nossos delegados estão lá. Né? O pastor Luiz, o pastor Noemi, o pastor Marcelo, a Rebeca, a pastora Beth, também o pastor Shinobu e a Cris, né? Estão lá. E nossos delegados, né, para quem não sabe, o presbítero Edson Wada, né, a Cláudia Ueta e o irmão Ciro Minei. E o presbítero Edson Fuji, que é suplente. Então, é um momento para a gente poder orar, para ter essa direção, porque a partir da liderança nacional é que nós temos a direção aqui na igreja local. Nós estamos aqui no meio do feriado, terça-feira vai ser 7 de setembro, né? Então a gente também poderia orar pelo Brasil, né? Nós estamos aqui, temos liberdade de nos reunir para louvar a Deus. Se fosse em outro país, né, existem países que têm uma repressão enorme, principalmente ao cristianismo, né? Basicamente as portas são fechadas ao cristianismo, né? Então, que nós possamos orar, que as portas sejam abertas, né? Também nesses países, e dar glória que o Brasil é um país livre, que nós podemos fazer isso, né? Então, vamos orar para isso. Então, eu vou tomar liberdade disso. Ó Senhor Deus Pai, te louvo, te agradeço. Espírito Santo de Deus, esteja conosco aqui nesse momento, nos direcionando, nos dando a luz, nos confortando, nos dando alegria, Senhor Deus,
e te agradecemos por essa igreja do Bosque. Também pedimos pela Assembleia Geral da Comissão das Igrejas Hollins do Brasil, nos dê direção, abençoa todos os que estão liderando isso, principalmente o pastor Edu, que é o nosso presidente, né, e tanto também a nossa equipe pastoral e também nossos delegados, Senhor Deus, que nós possamos ter direção de Ti através dessa reunião, Senhor Deus. Também pedimos pela nomeação, que sejam nomeados todos os pastores, e como nós temos orado a Ti, que seja mantida a nossa equipe pastoral, Senhor Deus. Te louvamos, agradecemos e oro por cada um que está aqui, também cada um que está conectado ou assistindo essas palavras, Senhor Deus. Te louvo e repreendo todo ataque do inimigo perante esses queridos, Senhor Deus, e também perante essa palavra, Senhor Deus. Que Tua palavra chegue perfeita às pessoas, aos corações, aos ouvidos e corações das pessoas. No nome santo de Jesus, amém. Bem, a mensagem já começou aqui com o nosso irmão Quinho, né? Então eu vou só continuar a mensagem. Esse tipo de atividade aqui que eu estou falando para vocês, né? Se eu só falar para vocês, mais ou menos 5% das pessoas aqui, o que estão assistindo, vão ter um aprendizado, né? Se você for fazer uma leitura, você pegar assim, ler a Bíblia, chegar e ler a Bíblia somente, 10% das pessoas vão entender essa Bíblia sozinhos. Tá? Então, assim, somente 10% das pessoas vão entender quem é Deus através da leitura, somente da leitura da palavra. Isso aí eu estou falando que é um estudo de aprendizagem. Não? São pedagogos que estudaram isso, né? E identificaram esse tipo de resultado. Se eu fizer um audiovisual aqui, apresentar slides bonitos com os filmes, a taxa de aprendizado é 20%. Né? Se eu demonstrar as coisas aqui, né, aí seria 30%. Se eu fizer uma roda aqui e discutir quem é Deus, a taxa de aprendizado sobre quem é Deus será de 50%. Se eu pegar e sentar junto com uma pessoa, ou qualquer um de vocês sentar junto com uma pessoa, ó, Deus é assim, Deus é assado, né? O que você acha disso? Quais são as experiências de vida? Qual que é a sua bagagem, história de vida, né? Isso aí, para quem está aprendendo, vai ser 75%. E para quem está ensinando, 95%. Tá? Então, por exemplo, numa reunião de discipulado 1 a 1, o discípulo está aprendendo 75% de quem é Deus. E o discipulador está aprendendo 95%. Isso aí é humano. Né? Eu trabalho como médico e para que uma pessoa seja formada médica, ela precisa estar junto. Né? Tem que estar o aluno junto. Ó, essa pessoa está tendo um infarto agudo no miocárdio. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Esses são os exames. Agora, vamos fazer um cateterismo para abrir essa artéria. Isso aqui, ó, tá vendo? Abriu, tal, como é que está evoluindo. Então, se eu não sentar, pegar junto e caminhar junto, a pessoa nunca vai aprender a trabalhar como médico. E aí é que eu percebi que também minha esposa me ensina a fazer parto, né? Se aprende parto fazendo parto. Então, assim, transferindo aqui para o modo espiritual, nós somos os mesmos. Nós somos os mesmos. Então, o que acontece? Que a gente só vai aprender quem é Deus se a gente viver Deus. E ter uma pessoa que sabe quem é Deus para caminhar junto. Esse é o processo. Então, estou muito ciente de que o que eu estou fazendo aqui é bem limitado. Né? Em termos de, agora vocês vão saber o que é Deus. Né? Desculpa, não vão. Vocês vão saber quem é Deus se vocês viverem Deus, junto com uma pessoa que sabe quem é Deus. Então, dentro dessa circunstância limitada, né, o remetente dessa mensagem é perfeito, que é Deus, né, a mensagem é perfeita, que é Deus. Então, os problemas que acontecerem aqui, acho que fica por minha conta o mensageiro. Né? Por isso que os mensageiros, às vezes, são mortos por causa disso. Né? Espero que não. Tá? Então, vamos à mensagem inconformismo. Tá? Qual o versículo base? Tá bom?
Esse está escrito em Romanos, o apóstolo Paulo falando à igreja de Roma. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Tá? Eu já fiz uma mensagem com base nisso, mas Deus me trouxe de novo esse versículo para isso. Por quê? Porque a gente está fazendo estudo entre os pregadores, né, de alguns livros. Esse livro aqui, O Discípulo Radical, né, coloca um capítulo chamado Inconformismo, que eu tirei o nome dessa mensagem. Né? Não falei que eu roubei, né? Óbvio. Né? Então, quais são as ameaças ao inconformismo? Né? O pluralismo, ou seja, tudo é Deus, todos os caminhos levam a Deus. É muito frequente isso, não importa o que você faça, todos os caminhos levam a Deus. Né? Bem, me diga uma coisa, se tem alguma outra história que vocês conheçam de alguém que morreu em prol dos outros? Você pode falar, Tiradentes, tem vários mártires, né? Mártir é uma coisa. Mas e que ressuscitou? Eu ouvi dizer que talvez alguém tenha ressuscitado. Mas que foi documentado? E que metade da população mundial crê nessa história. Tem alguma outra? Não. Então, a história de Cristo é única. 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 Se fosse fraude, não era fácil, qualquer um abre aqui, eu sou filho de Deus. Mas quem afirmou isso somente? Somente Jesus Cristo que afirmou que é filho de Deus. Então, filho de Deus, quem é? É Deus. Né? C.S. Lewis fala, Jesus Cristo ou é um doido varrido, ou realmente é um filho de Deus. Porque um judeu afirmar que é filho de Deus, se não for, a maior heresia que existiu no mundo. E os resultados mostram. Né? Então, essa singularidade de Cristo nos mostra realmente que Ele é Filho de Deus. Tá? Então, para cá. Então, contra o pluralismo, a singularidade de Cristo. Na verdade, assim, o pluralismo que é contra a singularidade de Cristo. Tá? Porque é uma coisa única neste universo. Tá? E o materialismo é um inimigo de ser um discípulo radical. Né? E o John Stott nos encoraja a uma vida simples. A gente precisa. Uma casa, comida, né? Roupa, né? Uma família. Isso, vida simples. O resto tudo, evento, né? Vai embora. Né? Relativismo ético. Né? Então, assim, tudo é relativo, depende, pode, tudo pode. Não, tudo não pode. Por exemplo, matar uma pessoa, pode? Não, depende. Não depende. Mas se ele for um criminoso, não pode. Por quê? Porque mesmo ele sendo ruim, Deus o ama. Mesmo ele ter feito maldade, Deus o ama. Poxa, então que Deus o restaure, né? Então, assim, o que é absoluto? É Cristo, é Jesus Cristo. E o narcisismo? O narcisismo diz assim, o que importa é eu me amar, né? Eu tenho que me amar, né? Não. Que a gente, assim, isso aí traz muitos problemas. Por quê? Porque não serve. Conserta. Amor a Deus é amor ao próximo. Né? O mandamento nesse, o primeiro mandamento, amar a Deus de todo o teu coração, conhecimento e força, e depois amar ao próximo. E tem um terceiro mandamento, amar a si mesmo? Não tem. Desculpa, não tem. Tá? Então, isso é o que, resumindo o capítulo, eu encorajo os irmãos a ler esse livro, é muito legal. Tá? Mas eu vou fazer uma pequena mudança nisso aqui, tá?
do entendimento, né? Quais são as influências, né? Então a gente vem na igreja, não vem na igreja? De domingo, tá? E aí depois a igreja nos traz influência, tá bom? E a gente volta para o dia a dia da semana, para o trabalho, não sei o quê, tá? E aí esse dia a dia, o mundo acaba nos influenciando, a gente é uma pessoa só. Eu que estou aqui na igreja, vou ser o mesmo que vai estar ali no trabalho, ou vou estar ali passeando, sou a mesma pessoa. E isso nos traz influências, né? E uma coisa que acontece é isso aqui, né? Como a influência, né, da igreja, de Deus, pode mudar a nossa vida. Então, tem uma palavra aqui que o pastor Luiz mencionou uma vez, antropopatismo. Falei, caramba, que palavra estranha é essa, né? Eu não entendi direito, né? Fui ver o que é isso, né? Uma atribuição de características humanas, elementos da natureza, animais, divindades, ou seja, antropopatia. O que significa isso? A gente atribuir a seres não humanos características humanas. Mas o que tem a ver isso com a mensagem de hoje? É que assim, a gente pensa assim, quando se fala a ira de Deus, bem, quando eu fico irado, eu fico uma arara, eu quero destruir tudo. Deve ser isso mais ou menos que Deus sente. Não, a gente está atribuindo as nossas características, né, a Deus, está inferindo, está medindo Deus com a nossa régua. Sendo que o ideal, o que seria? O teopatismo. Eu fui procurar se existe isso, né? Teo é a raiz grega, né, de Deus, né? Só existe em espanhol, em português não tem esse teopatismo. O que seria, assim? A atribuição dos sentimentos divinos aos nós seres humanos. Ou seja, a gente aprender a sentir como Deus sente. Esse é o desafio. Tá? Então, eu coloquei dois aspectos diferentes aqui de Deus para a gente exemplificar o que quer dizer isso. O amor e a justiça. Tá? O amor, tem um amor que é divino, que chama ágape, e o outro humano, né? De amizade, sexo conjugal, né? Fraternal, é meu amigo, tal, eu amo o sujeito. Né? Qual que é a diferença disso? Né? Vamos lá, vamos fazer um raciocínio. Eu não vou pedir que vocês respondam verbalmente, mas respondam internamente. Pergunta, eu amo a Deus por quê? Pensem aí, põe na cabeça, por quê? Respondam na cabeça. Tá, responderam na cabeça. Então vamos lá. Tem algumas possibilidades. Ele criou tudo, como eu falei. Ele é maravilhoso, como foi cantado. Ele me salvou, como diz a música. Ele me abençoou. Ele me curou. Ele me libertou. Tá bom, essas são as respostas algumas que eu coloquei aqui. Quais são as características que são comuns desse tipo de resposta? Todas são condicionais. Porque ele fez alguma coisa. E se ele não fizesse? A questão é, será que a gente ama Deus de forma incondicional? Será que a gente ama Deus porque Ele é Deus? Como diria Ele mesmo em Êxodo, eu sou o que sou? Será que não é assim que a gente deve amar a Deus, porque assim Ele nos ama? Então, isso aí eu compartilho no culto de oração, que eu tive que trazer a mensagem. É uma reflexão que eu fiz, poxa vida, então, eu amo a Deus por quê? Eu falando comigo mesmo. Porque Deus é Deus, ponto. Então, a partir desse momento que eu entendi isso, eu parei de falar, eu falo, eu amo a Deus porque Deus é Deus, ponto, incondicionalmente. É claro que Ele continua me abençoando, me curando, me libertando, me salvando. Tá? Mas você vê que esse amor ágape, Deus nos continua nos amando, mesmo a gente errando, mesmo a gente tendo um mau comportamento, sempre nos perdoando, nos considerando cada um a pessoa mais importante do mundo, sendo prioridade absoluta, tendo uma paciência infinita.
Agora pensa bem, vocês sentem isso, todas essas características, por alguém? Eu aposto que sim. Por quem? Será que é pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe? Eu aposto que é por si mesmo. Por quê? Qual é o objeto do amor incondicional? Deus ou eu? Isso aqui é o que acontece com a gente. Quem está no trono da nossa vida? Tá? Então, assim, a gente sabe amar incondicionalmente. Por quê? Porque a gente ama nós mesmos incondicionalmente. Quantas vezes a gente fica aliviando para nós mesmos? Não, eu fiz isso errado, mas você veja bem, é isso, é assim, por causa disso, por causa daquilo, né? Não, eu primeiro, tal, né? Não vou dar isso para meus filhos porque eu quero uma coisa para mim primeiro, né? Não vou deixar aqui na igreja, não vou deixar para o irmão porque eu venho primeiro, né? Não, eu fiz uma maldade sim, né, mas não foi assim tão grave assim, porque eu estava nervoso, eu estou estressado. Então o que eu percebi, né, nesse estudo? Que nós, seres humanos, amamos incondicionalmente sim. Só que o problema, desde Adão e Eva, a gente só ama incondicionalmente a nós mesmos. Então o que tem que acontecer? Tem que ter a morte do eu para que Deus, essa cruzinha aqui, né? Deixa eu ver aqui. Opa, espera um pouquinho. Falaram que ia ter um ponto aqui, mas eu não estou conseguindo. Que quem está no trono da vida, né, é Jesus Cristo. Então o nosso eu tem que sair para Cristo entrar. Por isso que a gente tem que estar morto para o pecado. O que é o pecado? O pecado é nós mesmos. Eu, futebol clube. Só eu. Se não acontecer isso, a coisa não anda. Tá? Entendeu? Agora sim, lembre-se, né? Mas quais são os... bem, eu vou falar isso depois, deixa eu me organizar aqui. Outro ponto, justiça. Tá? A justiça, qual a diferença entre a justiça de Deus e a justiça humana? Tá? A justiça humana é equidade perante a interpretação de leis e tem as partes envolvidas, então se julga se está certo ou errado. E a justiça de Deus? Bem, é um pouco diferente, né? Existem algumas injustiças. Por exemplo, quem paga plano de convênio sabe que as pessoas que não ficam doentes pagam que estão doentes, porque se fosse quem estava doente fosse pagar tudo, né, não poderia pagar. Né? Os fortes defendem os fracos. Né? Os bons pagadores pagam pelos maus pagadores, não é assim, Quinho? Né? O banco vai lá, olha, a sua taxa é de não sei o quê, mas a gente tem bom pagador, então a gente vai dar outra taxa. Então os bons pagadores pagam pelos maus pagadores. Os trabalhadores trabalham pelos preguiçosos. Os sábios cuidam dos ignorantes. O inocente paga pelos pecadores. O inocente paga pelos pecadores. São injustiças? Do nosso ponto de vista, são. Mas o cristianismo é tudo menos justo. Que absurdo você falar isso, né? Mas é verdade. Eu não vejo justiça alguém ser pregado numa cruz, alguém fez um pecado ali, ou aqui, ou agora. E esse inocente ser Deus, que nunca pecou. Por quê? Porque a nossa injustiça, a nossa iniquidade, a gente devia arder no fogo do inferno, mas Deus nos ama de forma incondicional. Então o que Ele faz? Ele mandou Deus, seu Filho, para morrer por nós. Então, para poder compensar as nossas iniquidades, Ele teve que compensar com uma outra iniquidade, que é a crucificação e a ressurreição. Então, às vezes eu clamava por justiça. Eu parei de clamar por justiça. Porque se for justo, eu vou estar ardendo no fogo do inferno. Né? Então, essas que a gente considera injustiças, é a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Para que a gente possa ficar próximo de Deus. Para que a gente possa confessar nossos pecados sem ter que pagar por eles.
tá? E renunciar aos nossos pecados. Esse é o ponto de vista. Vocês entenderam que existe uma diferença entre o ponto de vista de Deus e o nosso ponto de vista, e que a nossa evolução, o nosso crescimento está quando a gente consegue chegar à estatura do que Deus quer para a gente? Tá? Mas como é que faz isso? Né? Justiça também. Graça, um favor merecido. Misericórdia, não receber castigo. Isso aí, a gente tem muitas coisas a cumprir, né? Como a maior parte das pessoas aqui da Igreja Holiness é de origem japonesa, né? Então é muito fácil, dentro da cultura japonesa, fazer as regras. O difícil é entender esse negócio de graça, receber graça. Então o pastor Edu pegou muitas vezes, durante anos, a fio sobre graça. Olha, é graça, Deus fez isso porque te ama, não porque você merece ou porque você vai fazer alguma coisa em retorno para Ele, ou você vai dar o dízimo para Ele. Deus te salvou porque você é importante e é precioso e Ele te ama. E misericórdia, não receber o castigo merecido. Expiação, purificação de crimes ou faltas cometidas. E a justificação, a ação ou efeito da graça divina que torna os homens justos. O que é justo? Está perto de Deus. E restituição à inocência original. Essas são as definições. São definições assim, que é difícil entender, porque para nós, você fez, é que pague. Mas para Deus não é isso. Deus te ama. Então, nesse sentido, né, é que a gente tem que entender, né, a justiça de Deus. Então, algumas considerações, né? Então, merecimento, o amor de Deus tem que ser merecido. Reconhecer o erro é desmerecer esse amor. O que significa? Poxa, eu tenho que ser um cristão bom, eu tenho que ser um crente bom, senão Deus vai me deserdar do trono da vida. Não, isso não é bíblico, né? Tá? Se fosse por merecimento, a gente não teria. Então a gente tem que receber a graça, o amor de Deus mesmo não merecendo. Então, a gente tem que provar do crescimento espiritual. Com base naquela pirâmide do aprendizado, né, o que a gente pode perceber? Que quando a gente está na escola, a gente tem provas, tem anos que se seguem, repete, ou vai para frente, né? E aqui na igreja não tem isso, né? Então as pessoas vêm no domingo, sentam, né? E não tem uma checagem se o negócio está indo bem ou não, né? Então tem pessoas que ficam 30, 40, 50 anos fazendo as mesmas coisas, vindo no domingo na igreja, sentando no banco e indo embora. E não cresce espiritualmente. Ué, por quê? Está indo na igreja todo domingo, ouvindo a palavra de Deus, orando, louvando a Deus, por que não cresce? Cadê aquela analogia de ir no dentista? A pessoa vai no dentista todo mês e está com o dente horrível. Aí pergunta, mas você vai no dentista? Eu vou. Todo mês eu vou no dentista. E o que você faz no dentista? Eu vou lá, sento na sala de espera. E aí o dentista, quando ele faz seu tratamento com... Não, ele não faz tratamento, eu pego e vou embora. Você não senta na cadeira do dentista? Não. Ué, como é que você espera que vai estar com os dentes bons se você não senta na cadeira do dentista? Mas eu não vou no dentista todo mês? Toda semana eu sento lá na sala de espera? Ah, mas espera um pouquinho, então você tem que sentar na cadeira do dentista para ficar com o dente bom. Então a mesma coisa. Aqui, é importante vir aqui no culto, é importante, mas tem que sentar na cadeira de Deus. O que é? Tem que ser tratado por Deus. Tem que ser tratado por Deus. Tá? Então, o que envolve o crescimento espiritual? É o que se faz durante a semana. Leitura da Bíblia, oração, confissão de pecados que envolvem arrependimento, tá? Caminhar junto com uma pessoa que já sabe o caminho. Não adianta dois perdidos, um guiando o outro. Tem que ser uma pessoa que já tem uma caminhada, que aprendeu com alguém e que vai te levar. Né? Caminhar junto, né? E prestação de contas. Olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, eu falhei nisso, eu falei isso, vamos orar juntos. Né? Então, o crescimento espiritual envolve isso. Vida um a um. Né? Mas a própria pessoa tem que caminhar junto com alguém, não é para caminhar sozinho. Tá?
Então, quais são alguns empecilhos? Né? Vou dar alguns exemplos para o crescimento espiritual, né? de Pedro. Essa aqui é uma imagem, né? Jesus está aí, vocês podem imaginar quem é Jesus, né? E quem que é o Pedro. Esse é um filme do The Chosen, né? Os pastores Kuboso sempre nos encorajam muito a assistir, é bem legal. O foco na visão do dentista, na visão dos discípulos, né? Mas com foco em Jesus, mas a visão dos discípulos, eles lá, tal, conversando na beira da fogueira, é bem legal, tem aplicativo, né? Ofertem também, porque aí tem novos episódios, né? Então, Pedro, quem que foi Pedro? Todo mundo sabe quem foi Pedro, né? Esse aqui é Pedro, antes, né? Antes, depois eu falo do quê? Lavar meus pés, Jesus, lá, negócio da Semana Santa, lá Jesus foi lavar os pés dos discípulos, né, que é uma coisa assim que é para o último criado ali né, o escravo, né? O escravo que foi lavar pé lá, o pessoal andava só de sandália, né, pisava em estrume, né? Então as condições eram péssimas dos pés, né? Então quem fazia isso era o escravo que fazia, né? Então Jesus foi lavar os pés, né? E aí Pedro falou: lavar meus pés? De jeito nenhum. Mestre, né? Digo eu, né? Protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. A Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça e não somente meus pés. Esse é Pedro. Esse é Pedro. Né? Mas é o mesmo Pedro, o único que saiu do barco e caminhou sobre as águas. Esse é Pedro. Vocês já conhecem algum Pedro aqui, capaz, algum Pedro vocês conhecem, né? E depois eu falo do quê? Pois é a respeito desse Jesus que diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram se tornou a pedra angular. Não há salvação de nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal, reconhecendo também que eles haviam estado com Jesus. Está diferente? Pedro está diferente? Tá, né? E ó, Paulo, esse também é filme legal. Paulo Apóstolo de Cristo, fazendo propaganda também, né? Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperasse com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali estavam contados para levá-los como prisioneiros de Jesus. Olha, o cara é duro, hein? O cara é duro, né? E depois, carta a Timóteo: quero vê-lo, pois me lembro, isso Paulo escrevendo, hein? De suas lágrimas. Nosso encontro me encherá de alegria. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate. Terminei a corrida. Permaneci fiel. Mudou, né? Mudou, né? Mas antes e depois de quem ou quê? Jesus. O Espírito Santo. E o arrependimento. Mas aqui, o meu foco vai ser no arrependimento, porque isso depende da gente. Tá? Então, o que aconteceu? Então, o que aconteceu com Pedro para ele mudar? Além de Jesus e do Espírito Santo. Então, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. E Paulo? Isso aí Lucas escrevendo, né? Lucas que é o discípulo de Paulo também. Quem és tu, Senhor? Paulo falando assim que ele ficou cego, né? Perguntou Saulo, aí a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Aí uns versículos depois, ele lá permaneceu cego por 3 dias e não comeu, nem bebeu coisa alguma. O que será que passou no coração e na cabeça de Saulo, o futuro Paulo? O que aconteceu? Arrependimento. Mas assim, se você for ver, eles são os mesmos, apesar de simular, são os mesmos. Por quê? Porque, ó, Paulo repreende Pedro em Gálatas.
E isso Paulo escreveu. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse Pedro diante de todos: se você, para Pedro, que é judeu do nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que obriga esses gentios a viverem como Jesus? É um negócio de circuncisão, de como o gentio deve viver, né? É uma discórdia aí entre ele. Mas assim, nada impediu de Paulo, que nunca viveu com Jesus, chegar para Pedro: Pedro, você está fazendo errado. Esse é Paulo? Esse é Paulo ainda. E esse E é Pedro? É Pedro ainda. Eles são as mesmas pessoas, porém transformadas. Tá? Onde que eu quero dizer? Que, como o João Batista fala, né, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, quais são o arrependimento é fundamental para a gente não se conformar com esse mundo. Tá? Mas qual o obstáculo para esse arrependimento e a solução? Bem, primeiro, pode ser, não sei o que está errado. Então, beleza, para mim está tudo em ordem, né? Se ler a palavra, isso aqui, realmente, acho que eu não tratei bem o meu irmão, né? Acho que eu só pensei em mim, né? Então, se você lê a palavra, acontece isso, né? Não reconhecer que é errado. Não é tão ruim assim, né? A gente tem que confessar os pecados. Né? Não querer renunciar ao pecado. Né? Pecado dá prazer. Pô, eu sou bom pra caramba, hein? Eu sou bom aqui. Eu estou dando a mensagem aqui, eu sou bom, melhor que vocês. Aí vou lendo a palavra, não, né? Não se julga melhor que os outros. Ih, acho que não fiz certo, né? Então o que tem que fazer? Tem santificação, né? E não querer renunciar ao pecado, mas não conseguir. Isso também está em Romanos, né? Tem que ter a morte do eu. Quando realmente Jesus Cristo mata o ego e ele reina, né? Porque assim, isso é uma coisa que está sendo abordada de forma insistente nas mensagens da morte do eu. Todo mundo que tem feito o discipulado tem falado isso. Por quê? Porque é crucial. Só que a morte do eu a gente não faz. A gente não se mata, não é suicídio, não se mata. Mas o que acontece? A gente tem que dar permissão, um termo de consentimento livre e esclarecido, para que Jesus Cristo mate nosso eu e ocupe o lugar do nosso trono, o lugar dele no trono da nossa vida. Então, Jesus Cristo, eu dou permissão, faz o que tem que fazer, mata meu ego, tá? E reina na minha vida. O Senhor tem autorização. A morte do eu. Tá? Então, voltando a essas duas, né, aspectos sobre como Deus encara o amor e a justiça, como que a gente deve voltar para o mundo. Primeiro, se arrepender de não crer no amor incondicional de Deus. Segundo, reconhecer que nós temos amado de forma interesseira. Eu só amo quem me ama. E quanto à justiça, querer ser mais justo que Deus. Eu que mando aqui, eu sei que é justo. Não aceitar a graça de Deus. Ser duro quanto as pessoas. Então, esse arrependimento, né? Não sei se cada um, isso aí é o que vem para mim. Tá? Mas talvez tenha muita coisa em comum. Então, isso é que eu tenho que me arrepender. Tenho que me arrepender de que Deus não tem tido o meu amor de forma incondicional. Eu tenho que me arrepender que eu tenho feito as coisas de forma interesseira. Eu tenho que me arrepender de não aceitar a graça. Então, voltando ao versículo base, tá? Desenvolvendo isso, talvez vocês tenham uma outra leitura. Tá bom? Então a gente já vai para a parte final da mensagem. Tá? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável.
Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo. Algumas versões não se amoldem a esse mundo, não se conformem a esse mundo. Mas deixe que Deus os transforme por meio da mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos com sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Tá? Concluindo, o discípulo de Jesus não se amolda ao padrão da sociedade atual. O discípulo de Jesus renova a mente com a palavra de Deus. O discípulo de Jesus arrepende-se pelos pecados. Então, lembrem-se, quando vocês ouvirem arrependam-se, é uma forma amorosa. Deus está falando, eu te amo, se arrependa, eu te amo. Você está salvo, você está perdoado. Arrependam-se. Arrependam-se não numa forma de acusação, mas numa forma de encorajamento. Arrependam-se. Busquem. Deixa eu orar por vocês. Senhor Deus Pai, te louvo e te agradeço, Senhor Deus. Me perdoa as falhas que eu tive. E que isso não seja empecilho para que as pessoas tenham recebido a Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa a todos e que tenha uma ótima semana e que cada um possa sentir o Teu incondicional, infinito amor. E também receber a Tua justiça através da Tua graça, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, te agradeço por cada querido que está aqui, cada querido que está nos assistindo, Senhor Deus. Te louvo acima de tudo, em nome de São Jesus, amém. Muito obrigado a todos, né? Como não temos pastores aqui, a gente não vai ter a bênção apostólica nem a Santa Ceia aqui no primeiro domingo. Segundo o regimento interno da Convenção das Igrejas Holiness, seção 2, artigos 6, 7 e 8, somente ministros, ou seja, pastores, nomeados que podem ministrar tanto a Santa Ceia quanto o batismo. E aí também não está escrito, mas a bênção apostólica também, né? Então, a gente não tem aqui a pessoa devidamente credenciada para dar a bênção apostólica, né? Então, a Santa Ceia vai ser semana que vem, então estejam presentes e quem está online providencie seus elementos, que é um pãozinho e um suco de uva, né, para a semana que vem. Então nós vamos orar a oração do Pai Nosso juntos. Tá? Todos de pé, por favor. Ok, muito obrigado. E aí depois já assim encerra o culto, tá? Então todos juntos vamos orar a oração que Deus nos ensinou. Mateus 6, 9. Começa assim, vou ler o primeiro, depois a gente lê junto. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado, o culto está encerrado. Uma boa semana, bom restante de domingo a todos, bom feriado. Deus abençoe todos. Muito obrigado.